Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 3/6, volume 26, trecho 13. O verdadeiro amor tem necessidade de um desabafo. A criação foi um desabafo de amor, como também a redenção e o fiat divino. O que significa um desabafo de amor? Enquanto escrevia, pensava em mim. Quantos sacrifícios para escrever, quantas noites de vigília, quanto tempo gasto. Só Jesus foi testemunha que, tendo compaixão de mim, me sustentava, me ajudava, me inspirava as palavras e muitas vezes Ele mesmo me ditava o que deveria escrever. Mas qual será a utilidade de tanta exigência de Jesus por me fazer escrever e de tantas lutas internas por colocar sobre o papel o que Jesus me fazia ouvir dentro de mim? Que utilidade há tantos sacrifícios sustentados? Quem se tomará o trabalho de lê-los, de fazê-los conhecer, a fim de que leve bem de tantas verdades sobre a divina vontade entre as criaturas? Creio que ninguém, e todos os sacrifícios ficarão no papel. Do resto, se o escrevi, só o fiz por temor, para não desagradar a Jesus, e só e sempre por obedecer. Nossa, né? Que incrível isso aqui. Ela tá falando porque, olha só, tá no volume 26. E ainda, você vê aquelas coisas que ela fala? Isso aqui só mostra, né? Que assim, você vê que não tem todo o livro do céu não tem coisas de Luísa humana ali dela, coisas dela, né? Que tudo foi escrito ali, foi tudo Deus, né? Tudo foi Deus, não tem nada ali, né, que foi criado da cabeça dela. Você vê, porque aqui ela fica, pra quê? Que utilidade, né? E ela já tava no volume 26, gente, né? 26, e ela, né? Pra você ver como não tem nada dela aqui, né? É tudo coisa de Jesus. Pra você ver que ela tá falando aqui, ó. Ele que ditava o que tinha que ser escrito, né? E ela nem tinha ideia, assim, né? Passar pela cabeça dela, que utilidade, quem é que vai ler? Então você vê que ela só realmente escrevia, ela tá falando aqui, eu só escrevo mesmo por temor, para não desagradar a Jesus. Somente para obedecer a ele. Mas eu nem sei para que é, sei nem que utilidade, sei nem como é que isso vai, né? O que disso vai gerar, que isso vai acontecer, né? Então assim, ela, você vê, né? Ela tá escrevendo realmente só por obediência, né? Mas não, você vê que não tem nada dela aqui, né? É tudo aqui, é tudo de Jesus aqui, né? Cada palavra aqui foi tudo, né? Jesus. Não tem nada dela, de criar da cabeça dela aqui, né? Nada de humano assim, né?
Então as coisas dela mesmo, até a própria vida dela que é exposta aqui, né? Foi tudo, até a vontade de Deus mesmo, né? Tudo que foi exposto aqui foi vontade divina, não tem nada dela. Muito incrível isso aqui. Aí então Jesus vai, né, falar com ela sobre que esses pensamentos que ela está tendo aqui, ó. Depois, com estes pensamentos, continuava a escrever. E quando depois de ter terminado, pus-me a rezar. O meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, estreitando-me entre seus braços, disse-me: Minha filha, o amor verdadeiro precisa de um desabafo. Eu não podia conter mais em mim este desabafo intenso de fazer conhecer minha vontade, seus conhecimentos, seu valor imenso e o como quer formar seu reino sobre a terra. Meu coração se encontra num arrebato de chamas, porque quero dar estas surpresas às humanas gerações, o reino de minha divina vontade sobre a terra. Surpresa não esperada por eles, e meu amor contido gemia, delirava, e era devorado por chamas inextinguíveis, porque queria fazer saber que queria dar-lhes este grande bem, bem que ultrapassa todos os demais bens, qual o reino do meu Fiat divino. Então, nossa. Então ela ficava assim, pra que escrever tudo isso? Então, assim, ela não tinha ideia do que se dará, né? Tudo isso que ela estava escrevendo, como se dará, se alguém ia vencer, se ia ter alguma utilidade, né? Como é que seria? Então, aí Jesus está falando aqui, né? Que tudo isso que ela escreveu é o amor dele, é o desabafo. É um desabafo de amor que cria, é um desabafo que traz vida, que recria, né? Que traz ali uma palavra que contém vida, que alimenta, né? Então, aí ele vai até falar aqui no trecho, né? Que a criação foi um desabafo de amor. Então, assim, Deus, quando ele desabafa, ele cria. O desabafo de Deus é criador, né? Ele cria, recria, ele contém vida, né? Então, sempre que ele desabafa, ele quer, é porque ele quer dar, né? Ele quer dar, ele quer criar, né? Ele quer se fazer conhecido, né? Então, assim, ele desabafou o seu amor e criou tudo, todas as coisas. A criação, tudo foi um desabafo. Foi ele pôr para fora o amor dele, né? Então, ele criou a criação num desabafo de amor intenso, né? E o homem também, né? Mas só que aí ficou incompleto no homem porque o homem se rompeu, né? Então, Deus não pôde continuar o seu desabafo no homem. Então, foi interrompida ali obras assim, vamos dizer assim, obras incríveis que Deus queria fazer ali no homem, né? Em tantos desabafos que ele queria fazer no homem e não pôde ser feito porque foi interrompido, né? Foi rompida ali, né? A vontade humana rompeu. Então ficou incompleta ali o desabafo, vamos dizer assim, né? Vocês estão querendo dizer, né? Porque Deus queria desabafar mais no homem. Tinha coisas incríveis, né? Obras incríveis, coisas incríveis que foram interrompidas, né? Porque o desabafo dele é o sair, é o criar. O desabafo é como se fosse a palavra, né? É a palavra, porque aqui no livro do céu foi tudo ele falando, né? Ditando, falando. Então, o falar, a palavra, o verbo é um desabafar. Quando ele fala, ele desabafa. E no desse desabafar, que é a palavra dele, ele cria. Nessa palavra dele contém vida, contém, né? Ele recria, ele cria algo na alma. E quando ele desabafa, é porque ele quer criar algo, né? Dar frutos daquela palavra, né? Que ele está desabafando. Então é muito incrível, né? Então o homem rompeu isso, né? Rompeu por causa da vontade humana. Então ficou ali obras incompletas, né? Quer ver? Que até ele vai falar aqui, ó, que peraí. Este grande bem o dei, ó, no início da criação, porque de nossa divindade não sai jamais bens ou obras incompletas. Aí foi-nos rejeitado pelo homem, e nós tivemos a dor de sentir que nos rejeitava a vida. Então, o homem, né, ao fazer sua própria vontade lá no pecado, ele rejeitou a vida, a substância, todos os bens que Deus queria desabafar no homem, né? E é a parte mais essencial da criação. E o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas. Para o homem ficou uma obra incompleta.
queria, não por incompetência de Deus, mas porque o homem não quis, né? Ficou incompleto no homem, porque o homem rompeu com sua vontade, né? Então, muito legal isso que Jesus está falando, que o que é esse desabafo dele? O que significa desabafar? É criar, é falar, né? O desabafo é pôr para fora. Então, ele pôs para fora todo o seu amor na criação, né? Na redenção, né? Ele colocou todo mais e mais e mais desabafos. Foi um desabafar de amor, foi um desabafar de bondade, de misericórdia, redenção, né? Porque eu fico pensando assim, né? Na criação, Deus, quando pensou em nos criar todas essas coisas, né, maravilhosas, a criação toda e o homem, ele não tinha necessidade nenhuma, ele não precisava. Se ele não quisesse nos criar, ele não teria nos criado, né? Mas eu fico pensando assim, meu Deus, o Senhor viu tudo que iria acontecer, né? Tudo que ia acontecer, né? Na sua mente divina, o Senhor viu tudo, mas ainda assim o Senhor quis criar. Foi porque o Senhor quis, foi tanto amor que o Senhor parece que deixou assim. Parece que não quis ver o que iria acontecer, de tanto amor, de tanto que ele queria desabafar, né? Tudo aquilo que estava na mente dele. Ele queria colocar para fora, porque é como se sufocasse ele, mesmo ele vendo tudo que iria acontecer. Mas você vê que ele fala que ele parece que está definhando, que sufoca uma coisa que devora ele, que ele tem que pôr para fora. Então, mesmo ele sabendo de tudo que iria acontecer, ele pôs para fora esse desabafo de amor na criação. Você precisava. A redenção, né, foi outra, meu Deus do céu, mata assim, meu Deus, incrível. Mas outros desabafos de amor, e o homem não percebeu esse desabafo de amor de Deus, né? Porque Deus poderia muito bem, né, ali, porque o homem, ele viu que o homem ia ser ingrato. Para muitos, a redenção não ia servir, né? Quantas ofensas ele iria receber, né? Redimindo o homem. Mas, meu Deus do céu, mesmo assim ele desabafou e o homem não viu isso. Não viu isso como um desabafo de amor de Deus, né? Não reconhece. Foi um ato de amor, meu Deus do céu, imenso, imenso, redimir o homem, apesar de tudo, apesar de tudo que o homem fez, né? De tudo que o homem ia fazer, além de ofensas em direção a Deus, ele ainda assim redimiu o homem. Então foi um ato muito grande, um desabafo muito grande de amor de Deus, né? De misericórdia, bondade, que se ele quisesse, ele já teria, ele não amasse a gente, né? Se ele não se importasse, meu Deus do céu, se não fosse amor de Deus, se isso não fosse um ato de amor, né? Um desabafo de amor que Deus fez na redenção, ele já teria nos aniquilado há muito tempo. Lá na época de, já lá, né? Lá em Adão, né? Quando Adão se rebelou, já deveria ter aniquilado ali mesmo, se ele quisesse. Pra você ver o quanto ele ama, né? O quanto ele quer desabafar, né? É fazer essa obra completa no homem que ficou incompleto. E ele quer o direito dele, os direitos que foi roubado. Então, tudo que Deus faz, tudo que a gente conhece, assim, né? De tudo que ele fez na criação, redenção, tudo que está aí feito e que ele continua fazendo é tudo desabafo. Tudo para que essa vontade seja conhecida, para ordenar o homem, né? Para fazer esse retorno do homem à ordem. Né? E ele ter os justos direitos ali, né? Restituído ali de Deus que foi roubado, né? Então aí ele vai continuar aqui, ó. Cadê? Mas enquanto ele não pensava, volta um pouquinho. Rejeitava a vida, a substância, os bens e a parte mais essencial da criação. E o homem tornou para ele todas as nossas obras incompletas. Então, para o homem, né, que Deus não tem necessidade de nada, mas para o homem a obra ficou incompleta. Tornou para ele. E não se deu mais pensamento de readquirir o que nos rejeitou. Mas enquanto ele não pensava, tá vendo? Então o homem assim, né? Ele rejeitou e não ficava pensando, né, em readquirir. Ele não tinha esses pensamentos. Ele rejeitou e esqueceu assim de Deus, deixou Deus de lado. Né? Então não tinha esses pensamentos de readquirir esses bens. Né? Mas é como Jesus está falando aqui, né? Enquanto eles não pensavam,
né, em readquirir esses bens, enquanto eles esqueciam, né, das suas almas, que tinha alma, né, e só pensava nas coisas terrenas, nas coisas do mundo. Eu pensava, né, tá aqui, nós pensávamos, tá aqui. Enquanto eles estavam nem aí, não pensavam na alma deles, a gente pensava. Incrível isso aqui, né? E isto formava o nosso martírio, meu Deus do céu, de amor. Então, pensa só o martírio de Deus de ver as almas, sabe? Totalmente assim, dispersas, né? Distraídas, não pensando assim na condição que elas se encontravam, sem nenhum pensamento assim em direção a Deus, no espiritual, não se importando mesmo, nem aí. Né? E enquanto isso ele pensava e via o estado do homem que estava, e ele pensando, e fica naquele delírio, naquele martírio de amor, querendo desabafar, que o homem conhecesse, e queria desabafar, né? Enquanto só ele pensava que os homens não estavam nem um pouco pensando isso, em Deus ou no bem das suas almas, na sua salvação. E, meu Deus, é loucura. Então a gente fica, imagina, porque a gente fica assim, né? A gente vê as pessoas, o estado que as pessoas estão, meu Deus, e a gente querendo, né, assim, colocar tudo naquelas pessoas que, assim, se a gente pudesse, né, colocar todos esses pins que a gente tá conhecendo, assim, se a gente pudesse, a gente, meu Deus do céu, faria com que todos conhecessem, né, que todos se interessassem, mas a gente não pode fazer isso, né, não pode, né, o próprio Deus não obriga, não enfia a goela abaixo, porque todo esse desabafo de Deus foi um desabafo livre. Deus não era obrigado a nos criar. Ele tinha obrigado, não, e nem tinha obrigação de nos redimir. Ele fez isso por desabafo de amor mesmo, por amor. Né? Ele não precisava, mas ele quis. E ele quis porque ele ama assim. O amor de Deus é na liberdade. E ele nos criou para amar na liberdade. Também ele nos criou livre. Todo esse desabafo de amor de Deus foi para que a gente pudesse amar na liberdade também. Assim como ele nos amou na liberdade. Tudo que ele fez foi na liberdade. Ele não foi obrigado a fazer nada daquilo. E ele nos criou assim também, para nós também desabafar esse amor que ele coloca em nós, que a gente também desabafe. Assim como ele também desabafou na liberdade, ele quer que a gente desabafe também na liberdade, não por obrigação, né? Então, por isso que ele nos criou assim, porque ele também queria ter esse retorno de amor, né? Na liberdade, não obrigado. E as leis têm aí, porque o homem se subtraiu, o homem saiu, imagina que loucura, né? O homem ele era livre e a pessoa com a mente do ser humano achou que, né, iria ser livre se tomasse suas próprias decisões, ele seria livre se ele tomasse suas próprias decisões, né, escolhesse o que queria. Mas não, pelo contrário, o homem saiu da liberdade para a escravidão, né, ficou escravo de suas vontades, ficou escravo dos seus sentimentos, dos sentidos, escravos, né, ficou das paixões. Então, se deixou dominar, o homem na sua vontade se deixa dominar muito fácil se dominar, né, pelas paixões, se deixa levar muito fácil, não tem força, né, para ter domínio ali, se dominar. Então, assim, o homem se enganou, né, se enganou mesmo, assim, achou que a verdadeira liberdade era essa, mas não é, não, o homem ficou escravo. E Deus, tudo que Deus está fazendo, né, depois que criou o homem, depois que o homem se subtraiu, e todo esse desabafo de Deus com a redenção, e até hoje que as coisas que ele está fazendo, é para tirar o homem dessa escravidão e trazer de volta a liberdade, a amar na liberdade, né? Porque esse amor humano, da vontade humana, é um amor ali escravo, é um amor ali elevado às paixões mesmo, escravizado, não é um amor livre. E os homens acham que está amando livremente, mas não está. É um amor ali dependente, assim, escravizado. Um amor de liberdade mesmo. Então é bem complicado, né? E Deus está, todo esse desabafo que Deus fez aqui, que a Elisa questionou, né? Ficou falando, todo esse desabafo, tudo que Deus fala ali,
todos esses 36 volumes e todos tantos livros aí, notas místicas, foi tudo desabafo de Deus. Porque Ele queria criar, recriar, trazer a vida, o alimento. Porque se Ele não desabafar, né, como é que a gente vai conhecê-lo? Como é que a gente vai readquirir a vida? Como é que a gente vai amar? Né? Vai poder amar, vai poder ter esse desabafo de amor, né? Livre para em direção a Deus, né? Então é muito importante desabafar, porque o desabafo dele contém vida. Contém vida. E quando ele desabafa é porque ele quer dar essa vida, ele quer se fazer conhecer, quer dar essa vida, essa substância, né? Então cada desabafo é uma criação que ele coloca para fora. É uma vida que ele coloca para fora, né? É uma união. É para unir a vontade ali, né? Do homem com a divina vontade com a humana. Então é muito importante esse desabafo, né? Se a gente se fechar e não desabafar, não tem como, né? Criar. É por isso que quando teve um trecho que a gente meditou, que Deus fala, né? Que para se pôr a caminho a sua vontade, como é que é? Para ser um ato completo. O ato ali, ser cumprida a vontade de Deus, né? Precisa se pôr a caminho, colocar para fora. Então ali é a ação, é um ato, né? É a prática, é o viver aquilo, né? É desabafar, é pôr para fora isso, né? Então o ato só vai se cumprir quando a gente põe para fora, quando a gente desabafa, assim como Deus. Se a gente ficar contendo dentro de nós, o ato não vai ser cumprido, porque o conhecimento que, né, só está dentro de nós, que a gente está conhecendo, o desabafo que Deus está fazendo está contido dentro de nós. Então, como é que o ato vai se cumprir da vontade divina em nossas vidas? Como é que vai se cumprir na terra, né? Se a gente não põe para fora. Então, o ato só é cumprido. Tem um trecho que a gente meditou aqui quando, né? A gente desabafa, assim como Deus. Se deu mais pensamento de readquirir e nos rejeitou, mas enquanto ele não pensava, nós pensávamos, e isto formava o nosso martírio de amor, martírio que nos durou cerca de 6.000 anos, meu Deus. Pensou a palavra criadora, né, que contém vida, ficar calada, é um martírio mesmo, meu Deus, não poder desabafar. Martírio secreto que aumentava as nossas chamas e nos devorava tanto que, não podendo contê-la mais, quis vir a ti para romper o segredo, porque sentia a necessidade de te fazer um desabafo de amor e dizer-te: quero dar o que o homem me rejeitou. Que coisa linda, meu Deus. Quero que meu querer reine sobre a terra. Meu Deus, só quer, né? Ele só quer o bem, só quer, meu Deus do céu. Ele quer dar todo o bem que ele é, meu Deus do céu, pro homem. Quer dar essa liberdade pro homem, o homem não entende isso, né? Quer se manter na escravidão, quer se manter aí, né? Achando que é ali uma liberdade ilusória, né? E para fazê-lo vir a reinar, devia fazê-lo conhecer. Tá vendo? Então, para a vontade divina ali reinar sobre as almas, ele ter ali, sentar no trono, né? E reinar as almas aqui na terra, precisa se conhecer como é que vai ser. Se ele não desabafar, como é que vai ser criado? Como é que a vontade dele vai ser conhecida? Como é que aquela palavra que está desabafando vai recriar a alma? Como é que vai ser se ele não abrir a boca? Né? Se ele não desabafar, como é que isso vai acontecer? Como é que esse bem vai ser derramado que ele quer tanto dar, que os homens rejeitou? Então, para isso acontecer, para, né, ele poder criar, recriar, unir a vontade divina com a vontade humana, tudo isso ele precisa desabafar, precisa falar, porque a palavra dele é criadora, né? Por isso a necessidade de manifestar-te tantos conhecimentos dele. Então, se nenhum bem ou utilidade trarão teu sacrifício de escrever, o que não será, eram necessários a meu amor e serviram para formar meu desabafo. Ah, ele está falando aqui, ó. Esse sacrifício, se não fosse por amor, ali, se não tivesse o amor de Deus, não seria ali, ó, não serviriam de nada. Ó, quer ver? Então, se nenhum bem ou utilidade trarão teu sacrifício de escrever, o que não será, eram necessários a meu amor
Então ela achava que não tinha nenhuma utilidade, nenhum bem, mas era necessário, olha, a seu amor, o que não será, eram necessários a meu amor, e serviram para formar. Então ela achava que não iam servir de nada, mas está dizendo aqui, ó, que todo esse sacrifício, né, era necessário, né? É necessário ao meu amor. E ele ia se servir disso para formar todo o seu desabafo, todo aquele sacrifício, né, de escrever, de passar a noite de vigília que ela estava falando, né? E para me tirar das chamas que me devoravam. Assim que cada conhecimento sobre o meu filho divino era um desabafo de amor contido que te fazia. Era uma nova criação que eu punha fora. Era unir a divina vontade ao humano, tá vendo? Para reordená-las de novo, segundo a ordem criada por nós, tá vendo? Então, tudo isso é para reordenar o homem, por dar a ordem da criação, né? Para ele poder dar continuidade, né? Porque ficou incompleto para o homem a obra. Ficou incompleta. Né? Então ele quer todo esse desabafo, tudo que Deus está fazendo, toda a história da humanidade, é isso. É para reordenar o homem, né? Pondo para fora tudo que ele está fazendo. Era a vida que saía de mim, substância e parte essencial, para poder formar o reino de minha divina vontade sobre a terra. Se você soubesse o que significa um alívio divino, desabafo de amor foi a criação. Então, também aqui, se você soubesse o que é esse alívio divino, meu Deus. Então, quando Deus alivia, meu Deus, esse alívio divino é um bem que se gera, o alívio, o desabafo. Meu Deus do céu. Então, a gente tá vendo aí esse alívio, esse desabafo de Deus, o que Deus criou. Um desabafo. Meu Deus, todas as coisas que existem, o que é um desabafo de Deus? Quanto bem contém. Quanto bem, quanto bem, quanto bem. Meu Deus do céu, que coisa incrível. A Nossa Senhora, meu Deus, foi um desabafo assim incrível. A criação de Nossa Senhora foi um desabafo de amor. Né? É muito incrível. Por isso que ele tá falando, se você soubesse o que significa um alívio, né? Um alívio, desabafo dele. O que significa, meu Deus do céu, uma nova criação, né? É um bem posto para fora, uma criação. Ó, olha aqui, tá vendo? Ó, quantos bens não saíam deste desabafo? Meu Deus do céu, é só bem. Ó, céus, estrelas, sóis, mar e terra florida. E depois o homem, tá vendo? A criação. O desabafo dele, olha o que saiu do desabafo de Deus. O pôr para fora. Céus, estrelas, sóis, mares, terra florida. E depois o homem, formado em tal arte que céus e terra se assombram pelo modo como está formado o homem. Imagina. A gente tem ideia, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é o homem, a criação do homem? Porque do jeito que Deus fala, meu Deus do céu. Meu Deus, deve ser uma coisa. Nossa, fica até sem palavras. Deve ser uma coisa assim muito incrível, não tem nem palavras para dizer. Porque do jeito que Deus fala, da criação do homem, porque a gente vê a beleza que é todas as coisas e o homem é muito mais que isso, que todas as coisas que Deus criou. Este desabafo teria continuado, olha só, tá vendo? E coisas mais belas deviam sair de nós, no homem, olha só, eu estava falando no início, né? Então ele teria desabafado muito mais. Muitas coisas belas, imagina quantas coisas incríveis de desabafo seria se o homem tivesse rompido, né? Então, assim, mais o homem, ao rejeitar nossa vontade divina, nos fechou esse desabafo e deteve nossas obras. E por 4.000 anos nosso desabafo não teve mais saída, meu Deus do céu. Mas nosso amor sentia a necessidade de desabafar. Queria seus direitos. Queria pôr fora suas chamas vitais, dar vida, né? E irrompendo seu longo desabafo, criou, olha só, a Virgem Santíssima. Acabei de dizer, a Virgem Santíssima. Então, a Nossa Senhora foi um desabafo. Depois de 4.000 anos, ele não aguentava mais. Nesse longo desabafo, criou a Virgem. Imagina que coisa maravilhosa que é. Meu Deus do céu. Um desabafo de Deus, a gente olha para Nossa Senhora e fica encantada. Que desabafo incrível, né? Meu Deus. Por isso que ele tá falando. Se você soubesse o que significa um alívio divino, olha só aqui. Olha esse alívio. Que alívio incrível que foi a Virgem Maria, né? A qual, ó, seguiu a encarnação do Verbo. Olha outro desabafo.
Quantas maravilhas nesse segundo desabafo. Uau. Quanta utilidade, pois é. Quanta utilidade, né? Desabafo ali de criar Nossa Senhora, a descida do Verbo, foi um desabafo de amor. Então, quanta utilidade, salvação, os homens foram redimidos, salvos, né? Quantos méritos, quanta graça, meu Deus, quanto bem que é a redenção. Num desabafo de amor de Deus, olha só o que é um desabafo. É muito grande. Quantos bens não receberam as criaturas, verdade. Ai, mas nosso desabafo ficou pela metade. Então ele teve assim, como ele desabafou, ele teve que se conter por mais tempo, né? Mais 12.000 anos. Né? Ele só teve que se conter ali. O desabafo dele, ele se ardendo em chamas por 4.000 anos ele desabafou, né? Teve o desabafo dele, né, em Nossa Senhora, né? A descida do Verbo, a redenção. E depois, né, ele teve que se conter por mais 2.000 anos. Ó, quantos bem não recebe as criaturas, mas este nosso desabafo ficou pela metade, e nosso amor teve que contentar-se, olha, em esperar outros 2.000 anos. Meu Deus, é muita paciência de Deus, misericórdia. Quanta paciência de Deus. Para poder irromper de novo seu desabafo e por fora todos os seus segredos, as maravilhas mais íntimas de nossa divindade. Os maiores dons necessários para fazer reinar nossa vontade divina entre as criaturas. Então, depois de 2.000, ele rompeu ali o silêncio, né? Ali em Luísa, tudo isso que ela está escrevendo são os desabafos dele, né? Ali para o homem conhecer a sua divindade, né? Que através desse conhecimento é que é necessário que ali ele iria reinar. Através desses conhecimentos, desabafo de amor dele, né? Porque a palavra, cada palavra que ele estava desabafando ali, no livro, né, ali para Luísa escrever, continha vida, substância, alimento, palavra que criadora, né, que iriam ser criadas nas almas, iam recriar as almas ali, né, e através desse conhecimento as almas iriam conhecer a Ele, iriam amar, e iriam fazer esse desabafo, e poder, né, pôr para fora essas obras que ficaram incompletas, que foram rompidas, né, então, ao homem conhecer os desabafos de Deus, né? Ao homem chegar a esses conhecimentos da divina vontade, esse desabafo de Deus iriam recriar as almas, né? Nos recria, né? E vai ali purificando as almas, vai ordenando o que está desordenado, né? Vai ordenando tudo, e o homem nessa ordem, ele vai agora, tudo que está sendo depositado de desabafo de Deus na alma, ela vai desabafar, vai pôr para fora em resposta, em atos, né? Então, por isso que ele fala que as obras foram incompletas no homem, né? Foram rompidas ali o que Deus queria fazer no homem através do homem, né? Foi rompida devido ao pecado, né? É justamente isso, porque ele não poderia desabafar. Então, ele desabafando no homem, né? Aquela palavra ia ser criada, aquele desabafo dele na alma da criatura, né? E em resposta, através desse desabafo, o homem ia colocar para fora isso, né? E ali, através dos seus atos, ia dar, né? Materializar a vontade divina em atos, né? Concretos. Muito incrível, é muito grande isso, né? Que Jesus está falando. Se você soubesse o que significa um desabafo divino, e assim como na criação, nosso desabafo fez grandes obras, magnânimas, e é útil, e continua a sua vida, é verdade. Assim, no alívio da redenção, levará seus admiráveis efeitos e a vida redentora às gerações humanas, né? Assim, este desabafo de fazer conhecer meu Fiat quer formar seu reino. Então, né, esse desabafo da divina vontade é para formar o reino. E tudo o que você escreveu sobre seus conhecimentos terão vida no meio das criaturas. Por isso, por agora, deixa-me desabafar, e eu pensarei em como tornar útil o que te manifestei. Então, assim, só faz, né? Faz minha vontade, continua escrevendo, faz aquilo que eu tô te pedindo. Que deixe que, né, ele tá aqui, eu me preocupo aqui como vai ser gerado, né? Eu que sou o criador, eu que gero, né? A minha palavra que cria. Então, você só tem ali, né, que corresponder, né? Isso que tá falando, você só tem que ali que se pôr a caminho,
pôr para fora o que eu estou desabafando na sua alma. É pôr para fora na vida, né? É transbordar esse desabafo. Desabafar, assim como ele está desabafando em nós, a gente tem que, em resposta, desabafar esse amor livre, na liberdade. Tudo isso é para tirar o homem da escravidão, né? Porque o homem se escravizou quando rompeu com Deus. E Deus quer dar essa liberdade, né, de volta para a gente, que foi ali retirada pela vontade humana. E ter esse desabafo livre de amor, assim como ele tem esse amor livre, né? Só Deus tem esse amor livre, né? Porque o homem se subtraiu e ele não ama na liberdade. O homem pensa que está amando a liberdade, mas não está, né? E através desses conhecimentos, o homem vai poder voltar à ordem, né? E amar a Deus na liberdade mesmo, né? Sem, sem obrigação, né? Porque a gente vê que hoje em dia, né, as pessoas ali cumprem os mandamentos, né? Segue ali as leis ali dos mandamentos, mas por medo, não por amor a Deus, né? Mas por medo, por obrigação. Muitos ali, né? Cumprem ali as leis dos mandamentos, né? Por medo mesmo, por obrigação, não por liberdade, porque ama a Deus, não por amor a Deus, né? Mas por medo. E Deus não quer isso. Por isso que esses conhecimentos é tão importante porque Ele não quer um amor obrigado, né? Ele não quer ali que seja uma obrigação, um amor obrigado ali, né? É mais um amor livre, assim como o dele. Amém, filhos?